Hoje eu vou ministrar uma palavra para adolescentes. E eu quero a ajuda de alguns adolescentes. Alguns adolescentes convictos. Convictos significa valentes. Convictos significa corajosos. Convictos significa... que mais? Coragem. Eu quero ver se tem no meio dos convictos um adolescente, uma adolescente que vai ter coragem de pregar comigo aqui. Corre não. Na ponta não, senão eu vou te chamar. Você é adolescente? Rapaz, eu sou criança perto de você. Pode sentar ali. Cadê a Bíblia? Vai lá buscar. Adolescentes, abra a sua Bíblia, do jeito que vocês estão. Isaías, capítulo de número 55. Isaías, capítulo de número 55. Meu Deus, onde fica Isaías na Bíblia? Achei, Isaías 55. Coloca o texto no telão. Isaías 55, verso 8 e 9. São dois versos. Isaías 55, verso 8 e 9. Como o verso 8, ele é menor, eu vou pedir para que os homens, adolescentes, mas antes, espera um pouquinho. Todos os líderes, regentes, professores, coloque de pé. Olha aí que exército. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu ministro sobre a vida de vocês paciência. Eu ministro sobre a vida de vocês unção. Eu ministro sobre a vida de vocês cajado, óleo de unção. Eu ministro sobre a vida de vocês renovo. Eu ministro sobre a vida de vocês a graça do Senhor Jesus. E agora, adolescente, olha aí para os seus professores, olha aí para os seus líderes e olha para eles e fala assim: nós amamos vocês. O meu coração, fala para eles, o meu coração está feliz e alegre por vocês dedicar esse tempo para nos conduzir no caminho do Senhor. Jamais esqueceremos de vocês. E quando eu for médico, amém, professor, jogador, eu vou louvar o nome do Senhor, honrar o nome do Senhor, porque vocês ensinaram isso para mim. Uma salva de palmas para esses valorosos. Podem assentar.
Verso 8. De Isaías, capítulo de número 55. Quem vai ler vai ser os adolescentes. Adolescentes, coloquem de pé. Só os homens, adolescente e homens. Calma. O versículo 9 vai ser vocês. O 8 é os homens. É aqui que eu falo, né? Porque os meus... 1, 2, 3. Peraí. Não é uma competição. Nós estamos lendo um texto bíblico e é um ensaio. Vou dar essa chance para vocês. Tá bom? Olha lá, elas estão olhando vocês. Vírgula, galera, vírgula. 1, 2, 3. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Quem disse isso? O Senhor. Só os homens. Quais pensamentos que são maiores? Vocês têm pensamentos? Sim. Sonhos? Sim. Mas o do Senhor é melhor do que o de vocês. Aleluia! Podeis assentar. Nota 10. As adolescentes coloquem de pé. Que arrogância. Já sabe que vai ganhar de nós. Adolescente, faz cara de humilde, tá? Porque Deus está com um humilde de coração. Verso 9. Vocês levantaram com uma cara de que não precisa nem falar não. 1, 2, 3. Parabéns, nota 9. Esse texto vai dizer que os pensamentos do Senhor são mais altos do que o... Volta o versículo lá. Vê se fala aí. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus mais alto. Vocês podem subir num salto maior que tiver, o pensamento de vocês elevar, mas mesmo assim não chega nos céus. E o que Deus tem de pensamentos, de projetos para vocês são maiores, mais altos do que os céus. Vocês podem glorificar a Deus. Podeis assentar. Uma salva de palmas para elas, jovens, homens. Tem jeito. Até ajudei vocês, mas preste bem atenção. Na Bíblia, encontramos vários
adolescentes, vários jovens que foram cheios de coragem, cheios de planos, de propósitos, cheios de sonhos divinos e de intimidade profunda com Deus, que enfrentaram muitos desafios, enfrentaram lutas, tentações, mas mesmo assim esses adolescentes, eles foram exemplos, eles foram ousados em Deus. O que é ser ousado? É não temer a circunstância, é enfrentar o desafio sem negar a fé. Na Bíblia tem muitos exemplos de adolescentes que foram exemplo de homens e mulheres de fé. Mas, infelizmente, também na Bíblia tem vários adolescentes que fizeram mal aos olhos do Senhor, que foram maus exemplos. Na Bíblia tem um jovem que matou o seu irmão por causa de um culto. Na Bíblia tem escrito que após um culto de adoração, Deus recebeu a adoração de um e rejeitou a adoração de outro. Por causa disso, ele matou o seu irmão. Olha como é sério isso. Na Bíblia tem um homem chamado Esaú, que vocês conhecem, que é irmão de Jacó, que por causa de um caldo, de uma sopa de lentilha, o que é uma sopa? Mas ele trocou essa sopa, rejeitou a promessa, rejeitou o seu direito de ser o primogênito por causa de uma sopa. Nós podemos fazer um monte de aplicação aqui, porque tem muitos que estão rejeitando os planos, os sonhos, os projetos de Deus, que são muito maiores do que vocês pensaram, muito mais alto do que a terra, por causa de lentilha, sopa. Na Bíblia tem também um homem chamado Sansão, que desde criancinha era narizeu de Deus, escolhido. E a Bíblia fala assim que sobre ele veio uma unção de força, que ele pelejava, lutava e destruía exército. Mas por causa de um rabo de saia, um rabo de calça, para ser bem claro, um rabo sem calça, porque ultimamente tem algumas roupas que não é nem saia, nem calça, não sei o que é. E olha que dentro da igreja tem. Por causa disso, ele revelou um segredo que Deus tinha com ele. A Bíblia diz que tinha uns filhos do sacerdote Eli. Esses adolescentes, filhos de Eli, era terrível. Não deve ter no nosso meio uns filhos assim. A Bíblia diz que eles não temiam a Deus, abusavam das jovens que serviam no templo. E a Bíblia diz assim que eles pegavam a parte que era de Deus no sacrifício, metia a mão e comia.
Pensa uns adolescentes assim, que na hora do culto, eles não estão no templo, eles estão lá fora, como lobo esperando uma presa. Pensa que na hora do culto, infelizmente tem algumas adolescentes que vão ser a garra desses lobos. Pensa vocês que talvez não no culto, mas que depois do culto estão lá querendo fazer isso. Mas esses não são os pensamentos e os planos que o Senhor tem para os convictos. Porque enquanto os filhos de Eli estavam profanando o templo, abusando das jovens, tinha um adolescente que estava no templo. E o Senhor tinha um plano com aquele adolescente. Um adolescente que ouviu a voz de Deus chamando o nome dele. Que extraordinário é ouvir a voz de Deus. Aí eu pergunto: você já ouviu a voz de Deus chamando o teu nome? Porque a coisa mais extraordinária é quando Deus chama o teu nome. Os filhos de Eli, filhos do sacerdote, dentro e fora do templo, não temiam o Senhor. Saíram do plano, do projeto, porque eles eram a sucessão de Eli. O plano de Deus é que os filhos deles fossem sacerdotes, servisse no templo. Mas Deus não deixa que os seus planos sejam frustrados. Ninguém pode frustrar os planos de Deus. Porque se você não quiser, tem convicto que quer ouvir a voz de Deus, chamar o nome dele. Aleluia. Samuel, Gabriela, eu quero profetizar que vocês ouvirão Deus chamar o nome de vocês. Mas eu quero finalizar esses exemplos de pessoas que, adolescentes, jovens que frustraram os planos de Deus, sobre um jovem que está em Lucas capítulo de número 15. Aí aqui eu quero um jovem que vai ter coragem de vir aqui e falar sobre essa história do filho pródigo. Um jovem que tomou a herança antes do tempo. Bem, quem ser o primeiro que chegar aqui vai contar essa história. Não é ler na Bíblia não, vai contar a história. Pega o microfone. Aqui, pode subir aqui, você é pregador, tem que... Ó, como é que você chama? Natan, você congrega onde? Congregação Galileia. Congregação Galileia, pastor João Gabriel. Não está saindo som aí não? Mas cortaram o som do pregador. Fala com suas palavras.
Usa o microfone aqui. Som. Pai, Senhor, convictos. Vou falar o que me pediram. Desculpa, gente, eu estou nervoso. Eu quero vir aqui no versículo 21 do capítulo 15, que diz assim: E o filho disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, não mereço mais ser chamado do seu filho. Basicamente, o filho tinha tudo. Ele estava lá na casa dele com o pai dele, tinha lugar para ficar, lugar para comer, estava seguro. E ele decidiu sair do lugar da casa do pai. Foi buscar no mundo os prazeres mundanos. E ele quebrou a cara. O que eu quero trazer para vocês hoje é que muitas das vezes que a gente procura no mundo só está em Jesus. Eu passei 5 anos da minha vida preso em masturbação e pornografia, preenchendo com relacionamento, com vício que eu só encontrava em Cristo. E um dia Jesus foi lá e me chamou para voltar. E eu sei que deve ter adolescentes aqui que estão perdidos, mas Jesus chama você para voltar hoje, voltar para a presença de Deus, voltar para o lugar do Pai. E saiba, porque na palavra do Senhor diz que antes que você fosse formado no ventre da sua mãe, Ele já te conhecia e que Ele tem planos de te ver bem, de te fazer prosperar. Você não está aqui por acaso, Deus tem muita coisa na sua vida. Toda depressão, toda ansiedade, entenda, adolescente, em nome de Jesus, o que você precisa está em Cristo, não no mundo. E pode ter certeza que a vergonha, o medo que você tem de voltar para Jesus é o inimigo que coloca na sua mente. Jesus está de braços abertos para te receber. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Amém. Quantos anos você tem, jovem? Quantos anos você tem? 16 anos. Preste bem atenção, adolescentes. Com 16 anos, eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Eu quero dizer que a história de um grande homem de Deus, ela começa no ventre. A Bíblia diz assim que antes, abra sua Bíblia, Jeremias capítulo de versos 1 e o verso 5 diz assim: antes que eu te formaste no ventre, eu te conheci. Antes que saíste da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Aqui antes, é antes de você ser gerado. Esse Deus tem planos, sonhos e projeto para você. Antes. Então disse eu: Senhor, eis que não sei falar, porque sou uma criancinha. Aqui estava dizendo, eu sou um adolescente. Porque adolescente, para vir aqui pegar esse microfone, tem que ser convicto. Não é qualquer um, não. Tem que ter coragem. Porque nós estamos vivendo um tempo em que os adolescentes não querem ter relacionamento. Querem falar pelo WhatsApp, querem falar pelo Instagram, querem falar pela rede social. Na rede social eles falam muito. Eles são valentes. Mas Deus quer levantar convictos, que não saibam ainda o que falar, mas o Senhor te dará como profeta. Na sua casa, na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, Deus levantará adolescentes profeta para essa geração. Mas diz o Senhor, verso 7, não diga eu sou um adolescente,
porque aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo, diz o Senhor. Ser profeta é muito mais do que você imaginou. Pregar para as nações é muito mais do que você imaginou. Mas Deus levantará, porque Ele tem plano muito mais alto do que eu, do que você. Não temas diante deles, não tema diante dos seus amigos. Declara, não tema diante das pessoas que estão à sua volta. Diga, eu sou um projeto de Deus, eu sou um sonho de Deus. Aleluia. Você tem coragem? Cadê os convictos? Diga amém. Então tu vai escrever na sua rede social hoje: eu sou um projeto de Deus. Mas infelizmente muitos saem do propósito. Esse texto do filho pródigo é um texto que cabe muito bem nos adolescentes, porque nós estamos vivendo um tempo que os adolescentes pensam que a casa do pai já não traz mais alegria para ele. Esse filho pródigo tinha tudo na sua casa. Tinha pai, tinha mãe, tinha irmão. Esse filho pródigo tinha pão sobre a mesa. Esse filho pródigo tinha um lar para dormir. Tinha proteção. Mas ele queria algo a mais. E por causa desse algo a mais, muitos estão se perdendo, saindo da casa do pai. O problema é que esse jovem pediu aquilo que era herança antes do tempo. Tem muitos que antes do tempo querem ter um relacionamento e ainda não é tempo. Tem muitos que ainda, antes do tempo, querem ver coisas e fazer coisas que não chegou no tempo. Aí o pai protege, guarda. Aí quer liberdade. Quer sair da casa do pai. E quando a gente quer algo que ainda não está no tempo, do tempo do pai permitir, aí desobedece, você está dizendo assim: era melhor que o meu pai não existisse. Tudo aquilo que é antes do tempo, como esse jovem que pediu a herança antes do tempo, ele estava dizendo assim, porque só se dava a herança depois que o pai falecesse. Ele estava dizendo assim: eu preferia que meu pai estivesse morto, porque eu teria mais liberdade. O problema é que quando nós temos muita liberdade, isso se transforma em libertinagem. Antes do tempo, ele pediu aquilo que ainda não era adequado para o tempo dele. Provérbios capítulo 20, verso 22 diz assim: o filho revoltado, nervosinho, bravinho, que exige posse antecipada de uma herança, no fim não será abençoado. Provérbios capítulo 20, o verso 21. Tudo aquilo que você pede que não está no tempo, não será bênção para você. É triste, mas esse filho quis sair de casa. E a Bíblia diz assim que ele foi para longe, longe dos olhos do pai,
o tempo não nos permite. Foi abençoado esse filho? Ele tinha tudo em casa ou não tinha? Onde que ele foi parar? No chiqueiro. Porque todos que querem sair antes do tempo da casa do pai, vai para o chiqueiro. Todos que querem sair da casa de Deus, lugar da bênção, da proteção, e for para o mundo, vai para o chiqueiro, porque no mundo só tem porquice. Quem manda lá é o diabo. E a Bíblia fala assim que o diabo veio para matar, roubar e destruir. Mas na casa do Pai há vida, há sonhos maiores do que o seu, há projetos maiores do que você está pensando. Não saia da casa do Pai, porque o Pai ama vocês e quer dar o melhor para vocês. É uma pena que o tempo não nos deixa prosseguir, mas eu quero falar aqui de alguns adolescentes, alguns jovens que foram ousados, que foram forjados, que foram transformados, corajosos dentro do plano e do projeto de Deus. Vem cá, jovem. Eu vou dar pode vir cá. Eu vou dar um personagem para você falar. Fique tranquilo. Na Bíblia tem um adolescente que sonhava. Tem, não tem? Na minha tem. Na sua também tem. O nome dele era José. Com quantos anos José começou a ter sonhos? A Bíblia fala assim que com 17 anos, você vai me ajudar a pregar agora. Com 17 anos, José foi para o Egito, vendido pelos seus irmãos. Por que ele foi vendido para o Egito? Por causa do orgulho dos irmãos dele. Não só orgulho, mas também um egoísmo em não reconhecer e não considerar a vitória do irmão, não ficar feliz pela vitória do irmão. Porque José teve uma bênção na vida dele. Ele sonhou, não sonhou? E aquele sonho era de quem? Era de José ou era de Deus? Vinha de Deus. Doze anos começa a adolescência. Preste bem atenção nesse texto. 12 anos começa a adolescência. Com 13 anos, Deus visita José. Como é que você chama? Samuel. Samuel. Se eu soubesse que você chamava Samuel, eu ia te chamar para falar de Samuel. Com 13 anos, José tem um sonho. Esse sonho era muito maior do que ele pensava. Porque nesse sonho, os irmãos se curvavam diante dele. No sonho, os pais se curvavam diante dele. Era um sonho até mais alto do que ele podia pensar. Quem é o pai se curvar diante do filho? Só podia ser um sonho de Deus. 13 anos. 13 anos. E por causa desses sonhos, os irmãos dele o venderam. Não importa, fique tranquilo. Se Deus te der um sonho, fique tranquilo. Ele vai cumprir esse sonho na sua vida. Eu não acredito que não tenha nesses convictos aqui jovens sonhadores que já receberam o sonho de Deus. Levanta a mão e dá um pulo bem alto, dizendo glória a Deus quem tem um sonho de Deus.
Não, eu falei para levantar, pular. Então não foi um sonho, foi pesadelo. Pesadelo é diferente de sonho. Pesadelo você tem quando você está com a barriga cheia. Mas sonho não. Sonho vem do alto. Sonho vem de Deus. E Deus dá sonhos extraordinários, porque os pensamentos dele e os sonhos dele são maiores do que os vossos sonhos. Com 13 anos ele sonhou. Com 17 anos, ainda adolescente, ele foi vendido. E foi para O Egito. o Egito, para uma terra distante. Entre as linhas, a entrelinhas da história de José, você vai ver lá em alguns versículos assim: e o Senhor era com José. Ele foi vendido, estava numa cova, e o Senhor era com José. Porque quem tem sonhos, Deus trabalha para que o sonho realize. Não tem cova, não tem irmão, não tem nada que para um sonhador. Aleluia, porque os sonhos de Deus são maiores do que o nosso sonho. Nada impede que os planos de Deus serão realizados na sua vida. Samuel, você sabe que com 30 anos ele foi escolhido para ser governador do Egito. Mas só que ele começou a sonhar com 13. Com 17 ele foi vendido. Quando ele foi vendido para uma casa chamada Potifar. E você conhece essa história? Sim, Então senhor. conta essa história para os adolescentes. Para mim, o que mais me fascina é a paciência que José teve. E isso a gente vê em várias outras histórias. A gente vê também na história de Abraão, que apesar de ele ter tentado, mas contornar a promessa de Deus, mas tudo acontece no tempo de Deus. Não depende de você, não depende daquilo que dos seus atos, mas depende da sua fé. E a sua fé, ela vai ser viva com as obras. Então você tem que fazer as obras pela fé. E pela fé, Deus vai te abençoar. Você congrega lá no América. Deixa Deus te usar. Viu, Samuel? Você tem um nome profético. Deus levantou Samuel numa geração, e a Bíblia fala assim que naquele tempo não havia visões, e a lâmpada que simbolizava a presença de Deus no templo estava se apagando. Naquela geração que os filhos de Eli fazia aquilo que eu falei, Deus levantou Samuel. E Deus vai te levantar nessa geração. Pode? E Já deixa Deus te usar. Uma coisa que me interessa também na história de José é que, a primeiro momento, parece que ele ser levado para o Egito vai contornar. Mas justamente era o plano de Deus para fazer o povo de Israel crescer. Porque aquele ali, o meu líder me ensinou que era o melhor lugar para que Israel pudesse crescer. Era o melhor lugar para que Israel pudesse se desenvolver, porque era um ambiente próspero. Então foi o plano de Deus agindo, mesmo no que parece estar desviando a gente dos sonhos que a gente tem. Inclusive, Samuel, tem um texto bíblico lá no final, quando ele perdoa os seus irmãos, ele fala assim: vocês até intentaram mal contra mim, mas Deus tinha um projeto, um sonho. Vocês até me venderam para ser escravo, mas o projeto de Deus, o sonho de Deus era muito maior do que os de vocês. O projeto de vocês é ser escravo,
Mas o projeto de Deus é que ele seja governador desta nação. E através dele, ele ia trazer livramento para a família. Você não quer pregar mais, não? Hã? Meu conhecimento é pouco perto do senhor. Rapaz, não diga eu sou uma criança. Abra a tua boca. Deus abençoe. Amém. Irmãos, é tão maravilhoso ouvir. É que vocês não querem, mas se vocês quiserem, Deus faz brotar. A Bíblia fala assim: crescei na graça e no conhecimento. Graça é unção. Convictos é ungido por Deus. Conhecimento é leitura da palavra, a escola bíblica dominical. E aí, Deus usará vocês. Deus abençoe vocês. Eu queria falar aqui sobre Davi, mas não deu tempo. Eu queria falar, tem alguma moça aqui que quer vir aqui? Eu quero abrir agora, porque as moças, quando elas lêem o versículo 9, eu falei assim, e olha que nós estamos vivendo um tempo, olha, já começou a conversação, fala nas moças, já começa a indicar, vai você, as amiguinhas, vai você, aceita o incentivo, Deus está usando essa aí como profeta, vem mesmo, ó, já chegou, 2. Qual o personagem você quer falar da Bíblia? Não sabe? Você lembra da história de Esther? Lembra? Então vem cá, pega o microfone. Você tem um personagem de quem? Ah, muito bom. Então vou deixar você para o final. Tá bom? Aí você já faz o apelo e ora para Deus batizar com o Espírito Santo. Conhece a história de Esther? Ok. Ô, jovens, adolescente, viu que ultimamente isso era para ser normal, mas está faltando tanto homem cavalheiro, gentis, amoroso. Estou falando que aquele homem lá é um profeta, já ensinou muita coisa, viu? Parabéns. Ela vai falar sobre Esther. Você congrega onde? Aqui. Na sede? Prazer, eu sou o seu pastor. Como é que você chama? Ana Vitória. Hã? Ana Vitória. Ana Vitória. Deixa Deus te usar, Ana Vitória. A história de Esther, ela começa com ela com o tio dela. E o rei estava selecionando mulheres para ser rainha. E aí selecionou várias mulheres. Só que só uma que foi escolhida, que foi Esther. Aí ela ficou 12 meses tendo todo o preparo para ela ser rainha. Vocês entenderam? Deixa eu te contar um negócio. Houve um concurso para ver quem era a mulher mais bonita. Porque para ser noiva do rei, tinha que ser bonita, virgem, pura. E Deus usou Esther para um propósito, um plano. Tem um texto bíblico, fica aqui. Tem um texto bíblico em Gênesis, capítulo de número 30. Olha aqui a diferença de Esther com essa jovem. Gênesis, capítulo de número 34. Diz assim a Bíblia. Gênesis, capítulo de número 34. E saiu Diná, filha de Leia, que essa dera a Jacó. Diná era filha de Jacó e Leia.
Aí o texto vai dizer assim: ela saiu da casa dela para ver as filhas da terra. Ela saiu da casa dela, foi para um povo que não servia a Deus, para ver como que as moças de lá vestiam. Tem muita gente, muita adolescente, que está sendo influenciada por aquilo que vem lá de fora. Mas Deus quer levantar Esther, que tem propósito, que está guardando a virgindade, que está se aprontando para encontrar um príncipe. Ainda existe Esther que tem propósito de Deus na vida dela. Não precisa sair daqui para ver como aquelas lá se vestem. Tem modelo de Deus aqui na casa que veste muito melhor do que aquelas filhas lá. Ela foi atraída pela sociedade. Eu vou sair de casa e vou ver como é que as filhas lá estão vestindo. Aí sabe o que aconteceu com ela? A Bíblia vai dizer assim: e um filho de um morador, de um rei lá do mundo, porque Esther se prepara para o rei que representa Deus. Lá no mundo eles se preparam para o príncipe do mundo. Diz que o príncipe daquela terra viu ela, e tomou ela, e deitou-se com ela, e humilhou, abusou dela. Não saia daqui. Aqui o papai está aqui cuidando de vocês. Não precisa ir lá fora, porque os príncipes do lá de fora são príncipes do mundo. Eles querem abusar, violentar, humilhar. Mas Deus não. Deus quer uma noiva para um casamento com Ele. Ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. E ela foi escolhida para um propósito de salvar aquela nação. Deus abençoe. Muito obrigado. Vocês entenderam que Deus tem propósitos maiores? Vocês entenderam que Deus tem sonhos e projetos com a vida de vocês? E eu vou orar por vocês, mas antes, venha cá, minha filha. Depois dessa última ministração, eu quero orar para jovens convictos que querem entender o projeto e o sonho de Deus para a sua vida. Eu quero orar para jovens convictos que querem estabelecer um plano, uma aliança, para que Deus lhe torne um profeta para as nações. Pai do Senhor, como é que você chama? Eduarda, vem cá. Você tem... Quantos minutos você quer? Eu não sei, eu quero falar um negócio que está no meu coração. Ai, gente, eu tô muito ansiosa. Pai Senhor, boa noite para vocês. Mas, enfim, gente, eu era uma adolescente, eu vou contar um testemunho e vou contar uma coisa que está no meu coração nos dias que eu venho fazer devocional, tá? É isso. Gente, com 13 anos, eu era uma adolescente do mundo, que buscava os prazeres do mundo, literalmente. E eu buscava ser aprovada pelo mundo. E, gente, depois eu me converti, eu batizei, e eu não era entregue de verdade a Deus. Ou seja, por mais que eu viesse à igreja, por mais que eu fosse na escola bíblica, eu não era totalmente entregue a Deus. E esses dias para trás, eu estava fazendo devocional com uma amiga minha chamada Cauana,
E a gente estava conversando sobre a gente não se entregar verdadeiramente, porque a gente quer ser aprovado pelo mundo. E eu entendo justamente isso de querer ser aprovada, porque eu busquei isso durante minha adolescência inteira. E eu sei que muita gente aqui é diferente lá fora. E Deus te chama para ser diferente aqui, tipo, de ser diferente do mundo, e não só aqui. Porque é muito legal ser aprovado na escola, é muito legal ter o Instagram bonitinho. E, gente, eu era uma adolescente que tinha o Instagram que parecia que eu era entregue a Deus. Que eu postava, que eu estava na igreja, que eu era, tipo assim... E aí tem gente que acha que é melhor que alguém por conta disso. Gente, eu não era melhor que ninguém. Eu não era entregue a Deus de verdade. E eu vivi uma vida rasa. Porque é muito legal você ir no seu Instagram hoje e postar que você está aqui na igreja, que você está aqui no culto. Difícil é você sair daqui da igreja e ir pregar isso para seus amigos que são do mundo, que fumam. E eu vivi exatamente isso, porque na escola todo mundo... Ai, dancinha de TikTok ali, não quero renunciar à música, não quero renunciar à roupa, porque isso não vai mudar nada na minha vida. Mas em um momento Deus tocou em mim e falou, essa vida não é a vida que você tem que levar. Então, uma outra palavra que eu quero dar, gente, é que Deus disse que ainda há lugar para você vir e se entregar de verdade. Está escrito, está aqui na Bíblia, ainda há lugar. Então, se você quer viver no meio raso, por favor, sai disso. Você não vai se preencher com isso. E eu estou falando por experiência própria. Eu tentei buscar, e eu tinha o Instagram que eu postava todo sábado, todo domingo, que eu estava na igreja, mas eu não era entregue a Deus. Então, o que eu quero dizer com isso? Gente, ainda há lugar na mesa, entendeu? Ainda há lugar na mesa. E quando você entregar a sua vida totalmente a Deus, você vai se libertar desse vazio. Porque não adianta você ser bonitinho para o seu amigo da escola, não adianta você ser um falso crente. Porque hoje a gente adolescente gosta do gloss da Francine, gosta do tênis bonitinho, gosta da roupa mais bonita. Mas deixa eu te falar uma coisa, e se você abrir o seu bolso, que você gosta tanto de gastar com coisa, todo mês é uma modinha nova no TikTok. Todo mês é uma modinha nova. Todo mês você quer comprar uma roupa, você quer comprar um tênis, você quer comprar um gloss, você quer ter a blusa de futebol. Só que uma coisa, que mês que você quer ajudar o próximo? Que mês que você quer abrir o seu bolso para ajudar aqueles pobres? Para ajudar quem precisa de comida? Por que você só pensa no raso? Por que você só pensa no seu bem? Como meu cabelo vai estar bonito hoje para meus amigos? Como meu relógio vai estar bonito para meus amigos? Você precisa de Jesus na sua vida. E você precisa sair para pregar. Você não pode viver de TikTok, de Instagram. Gente, você não tem que nem acreditar no que você vê no Instagram. Porque a maioria das vezes é uma capa que a gente veste para ser aprovado. Então, Deus colocou isso no meu coração. Eu estou muito nervosa e eu agradeço a oportunidade de hoje. Mas é porque Deus colocou isso no meu coração. Aleluia. Você congrega onde? No panorama. Panorama. Lá é o pastor Fernando agora, né? Mudou. Deus abençoe. Posso falar mais? Desligar meu microfone, gente. Você quer falar mais? Aham. É porque... O meu tempo era até 9 horas. 9h15. Você quer falar mais quanto tempo? Eu não sei. Você tem 1 minuto, vai. Ah, não, 1 minuto não dá. Enfim, vou falar. Gente, outra coisa. Eu sei que é muito... Ah, não. Eu falo mais como da cobra, gente. É mineiro. Mas, enfim, uma coisa que eu quero falar. Gente, para de buscar ser aprovado pelo mundo. Você não está sendo totalmente entregue. E isso... Deus sabe, Deus conhece seu coração. Às vezes a gente posta no Instagram. Ah, não sei o quê. Vai ter jogo de futebol. Flamengo ganhou 2-0. Mas que dia que você postou no seu Instagram que ainda há lugar? Eu quero saber que dia que você pegou seu celular, gravou e pregou para as pessoas do seu outro ciclo. Porque a gente conhece, a gente tem os nossos amigos de núcleo. Mas e os amigos que não estão aqui? Você tem noção que tipo assim, você... Ai, gente, mas enfim...
Jesus não entraria numa padaria sequer e não falaria de Jesus. E você está entrando em vários lugares e não está falando de Jesus. Quantas vidas não podem ser atraídas justamente por você pregar, por você falar? Então, faça, corra atrás, vá além do raso. E é isso, gente, estou muito nervosa. Ai. Deus abençoe. Parabéns. Congrega lá no Panorama. Já pode pregar até no culto terça-feira, viu? Já está doutrinando. Parece que é uma coisa tão banal, mas não é não. O que Deus está fazendo hoje, Ele está dizendo, você tem potencial. Você pode. O que Deus está dizendo aqui é que o mundo está de olho em você. É que os seus amigos estão te vendo. E o que Deus quer é que você seja referência para esses seus amigos. Vamos colocar de pé. Ricardo vai louvar o Senhor com um hino. Ué, Deus arrebatou o cantor. Agora mesmo tinha arrebatado o rapaz do som, apareceu ali. Mas eu quero orar. Eu quero orar por você, preste bem atenção. E não espere ninguém para vir. Aqui é o altar do Senhor, você está diante do Senhor. Eu quero orar por você que está pensando que a sua vida não tem sentido. Não tem sentido. Eu quero orar por você que precisa de um projeto de Deus. E que esse projeto seja visível para você. E eu quero orar por você que tem um sonho de ser um pregador da palavra de Deus, de ser um adolescente que é usado pelo Senhor. Eu quero orar por você. Venha, venha. Enquanto eu estou falando, você vai vindo. Não espere. Convicto, tem coragem. Não é porque o outro foi que você vai vir. Não. Não. Ô Ludmila, você que vai cantar, porque o Ricardo não está aí. Olha lá, te salvou. Esse rapaz aqui é o filho do Samuel, sobrinho dele. Você, William, você congrega onde? Palmeiras. Deixa eu falar uma coisa para vocês, adolescente. Deus tem projeto. E para viver o projeto de Deus, você tem que viver. O diabo, ele veio para matar. Qualquer pensamento de morte é do diabo. O pensamento de Deus e sonho de Deus para você é vida. E vida com abundância. Então eu vou expulsar todo pensamento maligno. Todo pensamento maligno. E Deus vai revelar sobre a vida de vocês os projetos, os sonhos que Ele tem para vocês. Não pensem vocês que vocês são criança. Eu dei vários exemplos de pessoas que começaram com 13, com 17 anos, e a obra de Deus foi concluída na vida deles. Vocês darão testemunho dos projetos que Deus tem na vida de vocês. Deus ama vocês. Ele morreu na cruz por causa do amor que Ele tem por vocês. E grandes coisas o Senhor tem para fazer. Muito mais do que ser jogador de futebol. Muito mais. Muito mais do que ser um modelo na rede social. Não.
Deus tem projetos maiores. Tá tão difícil viver nesse mundo, mas o nosso Deus é um Deus que nos dá coragem para enfrentar os desafios. E vocês precisam coragem. Venha cá, Maria Luísa. Venha cá, Enanda. Venha cá, essas duas. Emiliana. A Enanda está abraçada ali com a jovem ali. Pode adorar, Ricardo. Eu estou falando aqui enquanto... Está precisando do tom aí? Dó. Olha aqui. Maria Luísa vai completar 11 anos. Essa aqui já tem 11 anos. Deus tem uma história comigo e com a Maria Luísa extraordinária. Extraordinária. Agora você espera. Só para vocês terem uma ideia. Esses dias atrás eu e a Maria Luísa foi andar de bicicleta. Coisa normal que um pai faz com o filho. Aí a Maria Luísa falou assim: papai, o banco está muito baixo. Foi ou não foi? Era mais ou menos umas 6:30. Ela falou assim: papai, levanta o banco da bicicleta. Aí eu peguei e falei assim: Maria Luísa, papai não tem a chave. Aí ela fala tudo aquilo que todo adolescente faz quando fala que não tem: compra. Mas eu não tenho dinheiro. Tem cartão de crédito. Aí eu falei para Maria Luísa assim: mas não tem loja aberta. Como pai, eu queria atender o desejo da minha filha. Assim é o nosso Pai Celestial. Como pai, Ele quer atender o desejo de vocês. Mas às vezes o Pai Celestial tem que falar: não. Agora não. Espere um pouco. Isso que você está vendo não é o que eu quero te dar. Eu tenho algo muito melhor para te dar. Aguarda só um pouquinho. E aí eu e a Maria Luísa saímos para dar volta no quarteirão de bicicleta. Demos uma vez, duas vezes. Na terceira vez, nós caminhando, tinha o quê? Chave de fenda. Uma chave. No caminho que eu tinha passado 3 vezes. Eu parei a bicicleta juntamente com a Maria Luísa e falei assim: Maria Luísa, se essa chave for a chave que desaperta o parafuso e levanta o seu banco, é que o Papai do Céu ouviu o desejo do seu coração e resolveu atender. Aí nós pegamos a chave naquele mesmo lugar, colocamos a chave lá e era a chave de fenda da bicicleta. O parafuso tem várias chaves, vários números. Infelizmente a chave que abriria era o número 13. Aí eu peguei a chave, desapertei, levantei o banco e eu falei para a Maria Luísa: aqui na rua nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos marcar este lugar. Vamos estabelecer aqui um altar. Porque quando nós pensamos lá, conversamos lá na garagem antes de sair, Deus estava ouvindo a sua oração e o desejo do seu coração. E lá do céu, Ele resolveu atender o seu pedido. Esse é o nosso Pai, que conhece o desejo do nosso coração. Sabe a coisa mais interessante é que uma chave dessa aí custa uns 15 reais. Eu até podia comprar no outro dia, mas só que Deus resolveu uma coisa tão pequena, tão insignificante, atender o desejo dessa filha dele. Pelo nome. O que Deus está dizendo é que Ele ouve a sua oração, de ouvir falar. o seu desejo, o seu plano. Alguns são de perto e aquilo que tem no seu de coração. longe.
Ele já sabe, ele já ouviu. Com licença, eu vou me apresentar. Vai chegar o tempo, o momento. Sabe quem eu sou? Começa a orar para sou esse aquele Deus. que te ouviu Trata chorar. ele assim: papai, Eu sou o único que escolheu tu ficar. conhece o desejo do meu Amigo coração, papai. confidente, o pai que sempre sabe te aconselhar. Alamaitoia, Mais Mahayana, conhecido Kandemas. como Yeshua, o pão Em nome da de vida, Jesus, Jeová Rafa. eu repreendo agora Eu sou a luz no fim todo do túnel, pensamento a maligno, força quando a sua dizendo que você não é acabar. especial. E se precisar, Esse desejo maligno de tirar a vida, cai agora por terra. não preciso de Entra agora na sua vida um amor. Eu O amor de quero Deus. intimidade. Ele Eu sou te teu fez pai. É antes só chamar. de você ser formado. Não é sobre Ele te fez. Você é única. religiosidade. Não tem ninguém igual a ti. Eu quero intimidade. Ele te fez de maneira extraordinária, Sabe maravilhosamente. Eu sou Tu és um aquele presente que te de Deus. ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu Aleluia. ficar. Presente de Amigo Deus para a tua confidente, casa. o pai que sempre Um sabe presente de te Deus para a sua aconselhar. família. Mais Tu és um presente de conhecido Deus como para essa Yeshua, igreja. o Tu pão és da um vida, presente de Deus Jeová para as nações. Rafa. Eu sou a luz no fim do túnel. Eu a cuido de força ti. quando a sua acabar. E se precisar, Vamos adorar. É só chamar. Não preciso de formalidade. Oh, aleluia. Eu quero intimidade. Revela os seus projetos, Eu Senhor. sou teu pai. Assim como o Senhor levantou É só aqui chamar. 4 adolescentes que falaram do teu amor. Levanta uma multidão de adolescentes que vão sair, Senhor, na cidade, nos bairros, como testemunha, com uma palavra profética. Pela malaba joia mahayane kandemas. Vai exalar a vida. Pela maitoia mahayane kandemas. Essa autoridade, Senhor. Oh, aleluia! Essa geração será uma geração usada por ti. Aleluia! Pela malaba joia mahayane kandemas. Vale a pena, professores. Vale a pena, regente. Vocês verão esses frutos. Não preciso aleluia. de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou o teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Se precisar, é só chamar. Não preciso de formalidade. Eu quero intimidade. Eu sou teu pai. É só chamar. Não é sobre religiosidade. Eu quero intimidade. Diga, eu sou teu pai. Eu sou teu pai. Eu sou